Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mais um dia, mais uma nova mensagem. Irmão, eu, por causa do negócio de finados aí, eu comecei a postar umas mensagens sobre os mortos. Hoje é dia 13/11/2023. Mais uma nova mensagem. Durante a semana, às vezes eu tenho dificuldade de postar as mensagens, irmão, porque o canal aqui ninguém ajuda, certo? Ninguém contribui, ninguém ajuda. Então é com meus recursos. Eu gravo aqui no meu celularzinho. Tive que pôr internet aqui em casa para poder postar essas mensagens, porque a gente adquire um conhecimento. E esse conhecimento a gente não pode ficar para a gente só. Tem que compartilhar com os irmãos, com as pessoas que não têm tempo de estudar e não conhecem a palavra de Deus. Então Jesus disse que nós recebeu de graça dele. Mas as pessoas que pregam por aí, famosos, as pessoas escutam mentira e contribuem muito e dão muitos likes, né, irmão? Se alguém ajudar, o canal cresce. Se não ajudar, não vai crescer. Porém, eu não vou poder postar, sempre tá postando, não é todo dia que eu posso postar, porque não tenho recurso financeiro. O canal precisa crescer. Tem muitos projetos, tem projeto da gente se reunir num canto, mas eu não tenho dinheiro para alugar um local, né? Tem projeto de nós ajudar a irmãos que necessitam, irmãs, né? Mas fica só no pensamento, irmão, porque não existe recurso e eu não tenho, tá certo? Então, quem quiser contribuir e quiser no comentário perguntar como contribui, eu falo aí. Ok, meus irmãos? Mas deixa aqui a graça e a paz a cada um. Nós estamos falando sobre os mortos. O que os mortos sentem e fazem após a morte? Para onde vão? Então, irmão, vamos ver o que a Bíblia diz, né? A gente ontem pregou uma mensagem, vai repetir alguns versículos, a gente é necessário repetir alguns versículos, né? Então nós queremos saber aonde vão os mortos e que existe após a morte. Para onde vão, o que sentem, o que fazem. Existem muitas contraversões, muitos pensamentos, muitas ideologias de que as pessoas dizem que vê os seus mortos, outros vão lá aonde o morto está, uns dizem que viu ele no céu, outros dizem que viu ele no inferno, uns contam que viu ele num jardim, num paraíso, Ó, irmão, não é proibido você sonhar com seu ente querido. Eu já sonhei com minha mãe já se foi. Eu já sonhei uma vez com minha mãe, só uma vez. Mas já sonhei muitas vezes com minha avó, com meu avô, que eu trabalhava mais ele na roça. Eu já sonhei muito. Agora, um sonho não é a realidade, não é a verdade. Entendeu, meu irmão? Jesus falava ao povo por parábola. E parábola, irmão, não é uma coisa real. Parábola é uma simbologia, é uma coisa. Não significa que ela seja real, né? Vou só dar um exemplo aqui de Sodoma e Gomorra, que Deus disse que ia queimar eternamente. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não.
eternamente, irmão, queimar com fogo eternamente, é porque o fogo vem do eterno, de Deus. Tá certo, meus irmãos? Para os irmãos compreenderem. Então vamos aqui para Salmo 46. Salmo 46. Salmo 146. Salmo 146. Eu tenho 3 versões de Bíblia aqui. Eu vou ler todas as 3. Essa aqui é a NVI. Salmo 146. Vamos ver o que é que diz aqui. Pronto. Salmo 146. Versículo 4. Nessa NVI aqui, vai dizer aqui: quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Aquele mesmo dia acaba os seus planos. Ó, irmão. Acaba os seus planos. Agora vamos para a Bíblia Viva. Bíblia Viva. Vamos aqui para o Salmo 146, Bíblia Viva. Quando o espírito sai do seu corpo, eles voltam ao pó, e todos os seus planos vão por água abaixo. Agora vamos nessa aqui da CPAD. Diz aqui: sai-lhe o espírito e eles tornam para a sua terra. Aquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Ó, irmão. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que quando o homem morre, quando o ser humano morre, o corpo volta ao seu estado original, da terra, de onde veio, para onde veio. Então, o corpo e a alma, o corpo e o espírito volta para a terra. Isso se deu até o ano 70, quando Jesus veio para julgar Israel e arrebatar a tua igreja. Na antiga aliança, se diziam que quando a pessoa morria, quem estava em Cristo ia para o seio de Abraão, e quem estava em Deus, não, e quem morria sem Deus, ia para o lugar de tormento. Então, aqui, de acordo com a palavra, tanto o corpo como o espírito vão ao seio da terra, a sepultura. Lá não existe consciência, né? Lá não existe consciência. Lá não tem obra. Ontem nós lemos lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, não foi? 9, 10. Deixa eu só ver aqui.
Aqui é provérbio. Eu estava vendo em provérbio, Eclesiastes. Eclesiastes 9:10. A gente leu que tudo que tiver para fazer, faça com toda a perfeição, com toda a força, enquanto tu é vivo. Porque para onde tu vai, na sepultura, lá não tem lembrança de nada. Então, irmão, de acordo aqui com Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, o que tem para fazer, você tem que fazer enquanto é vivo. Então, aqui, no Salmo 146, no versículo 4, está dizendo que quando a pessoa morre, os seus pensamentos perecem. Quer dizer, o espírito não fica vivo, irmão. Mas tem religião aí que prega que o espírito não morre, que o espírito é eterno. Ó, irmão, o espírito que é eterno é o espírito de Deus, é o que está em Deus, esse não morre. O espírito de Deus não morre. Certo? Então, o espírito de Deus que está em mim, que é um espírito com D minúsculo, ele morre. Ele vai à sepultura, junto com o corpo. Mas ele retorna a Deus um dia. E quando é que ele retorna um dia? Ó, irmão, eu ontem fiz uma conjectura da velha aliança e da nova. Como Jesus não tinha morrido, na velha se ficava no seio de Abraão. Quem morria com Deus, quem morria sem Deus, ficava no lugar de tormento. Então, no ano 70, Jesus veio, julgou a igreja, arrebatou os seus mortos, subiu ao céu, o espírito voltou ao estado original de onde veio e a carne já não existia mais. Tá certo, meu irmão? Eu creio, uma conjectura minha, eu creio que aqueles espíritos que não morreram de acordo com a palavra de Deus, Jesus naquele dia, eu creio, uma conjectura minha, eu creio que Jesus ressuscitou eles e deu a sentença a eles, aqui na terra mesmo. Certo? Agora, aqueles que foi com ele, ressuscitou o espírito e eles recebeu a salvação eterna, a redenção da sua vida, dos seus corpos. Que jeito é que vai ser esses corpos? Eu não sei. Paulo escreve uma carta falando que aguardava a redenção dos nossos corpos. Ele dizia, dos nossos. Nossos quem? Deles lá. Eu creio que hoje, quando a gente morre, como estamos da cruz para cá, morreu, na hora que morre, o espírito sobe a Deus, aquele que está em comunhão com ele, e quem morre e não está em comunhão com ele, o espírito fica no pó da terra. Isso é uma conjectura minha, de minha pessoa. Eu creio assim, certo? Então, diz aqui, sai o espírito e eles tornam para a sua terra. Olha, eles, o corpo e o espírito. Tá vendo? Aqui está no plural. Aqui está dizendo que tanto o corpo como o espírito tornam a terra.
tornavam a terra. Aqui nós estamos antes da cruz. Tá certo, meu irmão? Estamos no Salmo, antes da cruz. Então, diz aqui, olha. Sai o Espírito e eles tornam a sua terra. Aquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Olha, lá não tem obra, lá não tem sentimento, lá não se lembra de nada. Então, irmão, aqui está se dizendo que eles perecem. Lá não tem obra, seus sentimentos se apagou, né? Lá ele não tem lembrança de nada, tá adormecido, tá morto. Mas tem gente que diz que tem contato com os mortos. Isso tudo é mentira, isso tudo é idolatria e tudo isso é feitiçaria, é engano. Não existe, a Bíblia não dá respaldo a isso. Existe outro versículo que dá luz a isso aí, né? Existe outro versículo que colabora com isso aqui, que lá não tem pensamento, lá ele pereceu, ele não se lembra de nada. Vamos aqui para Eclesiastes, no versículo 9, no capítulo 9, onde nós estávamos, Eclesiastes 9, vamos aqui para o 9. 9. Vamos aqui para a Bíblia Viva, vamos ver o que é que diz aqui na Bíblia Viva. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes 9. Aqui, deixa eu ver. Eclesiastes, capítulo 9. Pronto, diz aqui, olha, capítulo 9, versículo 5 e 6. Vou ler aqui na Bíblia Viva. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muitos já passaram. Eles já não têm nada a ver com o que acontece debaixo do sol. Olha, irmão. Bíblia Viva. Está dizendo aqui, deixa eu pegar aqui para falar. Olha, os vivos sabem que vão morrer. Então, o vivo tem consciência de que a morte é certa. Vão morrer. Mas os mortos não sabem nada. Olha, tem consciência de alguma coisa? Eles não podem se lembrar de sua vida. Olha, irmão, a Bíblia aqui é bem clara. Que após a morte, cessou. Você não tem lembrança de quem você perseguia, porque as religiões dizem aí, lembra que você vai chegar lá, você vai se lembrar de que muitas pessoas pregaram para você e falavam a verdade e você não acreditava? Tudo mentira. Ó, irmão, naquele dia você vai se arrepender quando botar o joelho diante de Jesus, que muitas pessoas, você perseguiu os irmãos, você perseguiu os crentes, olha. Tudo mentira. Os mortos não se lembram de nada.
carece, irmão, estudar a Bíblia para não ser levado por vento de doutrina. Jesus disse, cuidado, lá em Mateus 23, 24, Jesus disse, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos falsos profetas virão no nome dele, inventando tantas das heresias, tantas das mentiras, irmão, e o povo vão acreditar neles, e não acredita até hoje. Não é o que o sistema religioso prega, dizendo que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Diz que naquele dia você vai botar o joelho, aí você vai olhar para trás e vai se lembrar de que muitas pessoas pregaram para você e você não acreditou. Tudo feitiçaria, é mentira e idolatria. Apostataram da fé. Aí está dizendo aqui, olha, para eles o amor e o ódio, a inveja, não há, a inveja há muito tempo passaram. Eles já não têm nada a ver com o que acontece debaixo do sol. Ó, irmão, quem morre, pode esperar alguma coisa que vai acontecer aqui debaixo do sol? Pode esperar mais nada. Morreu. Acabou-se. Não tem conhecimento, não tem sentimento. Essa conversa de que lá vai a religião, tem uns aí que diz que lá você vai encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Jó, com Davi. Irmão, é tudo mentira para enganar vocês. Aqui a Bíblia é bem clara. Você não lembra-se de nada. Lá tem irmãos aí, irmão, que diz que até vai encontrar irmãos da graça, que prega aí que quando chega lá vai encontrar o espírito de Paulo, o espírito de Abraão. Mentira, precisa estudar mais a Bíblia. Estão mentindo. É o sujo falando do mal lavado. Mete o rei na religião aí, certo? Chama os religiosos de herege, certo? De cão gulosos, e é o sujo falando do mal lavado. Não estuda a Bíblia direito, e aí prega mentira também. Tá certo, irmão? Tem que ter a consciência e de reconhecer que em outros vídeos passados pregou coisa que não condiz com a Bíblia. Eu já citei versículo passado, irmão, que não condiz com a Bíblia, por falta de entendimento. Eu achava que era assim e há pouco tempo atrás eu pregava que o Cristo ressuscitado está em nós. Não está. Quem está em nós é Deus mesmo. Eu vou trazer um estudo sobre quem habita em nós nos dias de hoje. Qual é o Espírito que habita em nós? É o de Jesus ressuscitado ou é o de Deus mesmo? Quem habita em nós hoje é Deus mesmo. Eu vou trazer um estudo sobre isso. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos aqui para a Bíblia NVI. O que é que diz a Bíblia NVI? Salmo 146. O que é que diz aqui? Salmo 146. O que é que diz aqui? Ah, eu já li esse, Salmo 146, né? Vamos para Eclesiastes. Que o Salmo 146, eu vou só ler aqui para os irmãos verem. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó.
naquele mesmo dia acabam os seus planos. Olha, acabam os seus planos e os seus pensamentos. Agora vamos para Eclesiastes, no capítulo 9, que nós vamos ver nessa NVI, como é que ela diz. Aqui, o versículo 5 e 6 diz aqui: pois os vivos sabem que morrerão. Os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e jamais se tem lembrança deles. Olha, irmão, um morto, quando morre, tem recompensa para ele? Tem recompensa para os vivos. Para os mortos, não tem. Eles têm conhecimento, eles vão conhecer os seus parentes. Aquela mãe vai conhecer o seu filho, pereceu. Nova consciência, novo pensamento, não tem. Tudo que se faz aqui embaixo do sol e da terra, acabou-se. Ele se lembra de alguma coisa? Não. Ó, irmão, quando eu perdi minha mãe, eu vou falar de uma conjectura minha, eu perdi minha mãe, certo? Eu lembro da minha mãe, lembro do que ela me dizia, lembro dos conselhos, dos abraços que ela me dizia. Mas minha mãe lá, onde ela está, ela se lembra de mim? Ela pode me perdoar, eu posso ir lá no túmulo e pedir perdão a ela de alguma coisa que eu fiz que magoou ela? Tudo é idolatria, tudo é feitiçaria das religiões que engana o povo, que debria o povo com seus estelionatários, com seus 71, com as suas falácias, com os seus estudos que tem aí, que estuda suas teologias, os seus estudos, os seus bacharelados, para enganar o povo e mentir. Só isso, mais nada. A Bíblia aqui é bem clara. Não carece ter anel de teologia, ter estudo, ter isso e ter aquilo, porque teologia é somente para chamar Deus de mentiroso. Então, irmão, esse versículo de Eclesiastes aqui, 9, 5 e 6, existe outros versículos que dá luz, esse versículo dá luz ao entendimento que eu estou trazendo aqui. Então, o versículo 6 diz aqui: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha, está dizendo que até o ódio, as perseguições, a inveja, aquele que matou as pessoas por ódio, diz que não existe lembrança mais de nada disso. Não tem recompensa. Não pode esperar recompensa nenhuma de Deus. Debaixo do sol, aqui. Agora está dizendo que naquele século, olha, respeitar o tempo da escrita, neste século. Qual era o século? O deles. Não está se falando aqui nos séculos vindouro ou futuro. Não está se falando. Está se falando neste século. Isso é essa Bíblia aqui. Bíblia Sagrada, da CPAD. Então, debaixo do sol e da terra, já não existe. Aqui, os 6, olha.
O 6. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito tempo desapareceram. Nunca mais terão parte alguma do que acontece debaixo do sol. Olha, tem parte alguma, tem sentimento de que se lembra, pode perdoar alguém, mas as pessoas vão nos túmulos rezar, conversar com os mortos, pedir perdão. Ó, irmão, isso tudo é feitiçaria, idolatria. Isso tudo é mentira. Morreu, acabou-se, irmão. Agora, você aqui que está vivo, pode guardar aqueles sentimentos, aquelas coisas boas que aconteceu com você, com ele. Você pode lembrar dele, porque você está vivo. Mas quem morreu não se lembra de nada. Está no sono letárgico. É a mesma coisa, irmão, de você ir fazer a cirurgia. Quando você toma anestesia geral, você se apaga, não lembra de nada. É o respaldo que a Bíblia dá sobre isso, né? Ó, irmão, nós vamos agora para Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, o qual a gente já leu ontem, mas carece a gente ler de novo, que é para a gente ter, né, não ficar aqui a pregação em vão. Capítulo 12, versículo 2. Eu estou com essa Bíblia aqui, CPAD. Vou ler o que é que diz nela aqui. Daniel 12, 2. Diz aqui: há muitos dos que dormem no pó da terra. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ó, irmão, eu vou comentar o que está aqui nessa Bíblia. Então, está dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra, isso era Daniel, uma profecia que ele estava relatando. Essa profecia se aconteceu no ano 70. Lembra de que assim que Jesus morreu, ele desceu ao pó da terra, desceu às regiões mais baixas da terra, diz, está lá escrito, e ele pregou aos espíritos em cadeia, eram aqueles que, de acordo com a palavra, quem morria e não estava com Deus, ele ficava preso em cadeias num lugar de tormento até o dia do juízo. Se eu não me engano, isso está lá em Judas, vai estar lá em Judas. Eu não busquei o versículo, porque vai perder muito tempo aqui a gente tentando buscar em Judas, porque eu não anotei o versículo aqui para a gente, né, estudar. Mas os irmãos podem ir buscar lá em Judas, né, que Judas pregou sobre isso. Eu só vou ver se tem como eu ver aqui em Judas qual é o versículo. Querendo lembrar e reservou a escuridão em prisões. Está aqui, parece que é versículo 6, olha. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram as suas próprias habitações, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que haviam se corrompido com aqueles ídolos após outras carnes,
foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ó, irmão, o fogo era que vinha eterno. Os anjos aqui, irmão, somos nós, irmão. Não tem nada a ver com ser celestial lá que estava lá no céu, que fez uma guerra lá no céu. Ó, irmão, é tudo mentira. Lá em Ezequiel está se falando ao rei de Tiro. E lá em Isaías está se falando ao rei de Babilônia, a um homem. Não tem nada a ver dizer que Lúcifer era um ser celestial, era um querubim, um anjo ungido do coral de Deus. Isso tudo é mentira, irmão. Pode ler Ezequiel 28 e Isaías 14, que lá está se referindo a Tiro, a Ciro, e está se falando o outro ao rei de Babilônia. Não tem nada a ver, tudo isso aí, irmã, idolatria, mentira. Pode ler lá. Leia, não leia só aqueles versículos que eles narram aí, não. Leia do capítulo, do versículo 1, que você vai ver que a palavra, a sentença foi dirigida a Ciro, ao homem. Aí vocês vão descobrir que esses falsos profetas, esses estelionatários, esses mentirosos, passaram a vida inteira pregando a mentira a vocês. Então tá aqui, ó. Tá dizendo que Deus deixou eles presos em prisão. Quando da cruz para trás, quando morria, ficava preso em prisões eternas. Por quê? Porque Deus prendia eles nos túmulos. Era uma prisão eterna. De lá, eles não saem. Até o dia do juízo, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que se viu de exemplo. Eles deixaram a habitação celestial, não andaram na verdade, não viveram a verdade, não acreditaram em Jesus, não pregaram a verdade, não acreditaram nas escrituras, antes acreditaram na religião. Religião, irmão, é um sistema montado para enganar a população e arrancar dinheiro dela. Só isso, meu irmão. Qualquer religião, foi a religião que matou Jesus. Foi os religiosos. Se você estudar João capítulo 8, só o capítulo 8, só de você estudar João capítulo 8, você já vê. E se for lá para Mateus 23, 24, você lê, você vai ver que quem pediu a morte, quem matou, quem comprou Jesus foi os religiosos, com medo de perder os seus cargos, de perder os seus benefícios, de perder o granjeamento financeiro que eles tinham na época. Você vai ver, lá no finalzinho, eles vão dizer, quando eles mandam os sacerdotes, vai lá em Herodes, e diz, Herodes, aquele impostor, disse que quando ele estava vivo, ele disse que ia ressuscitar. Então pega uma guarda e bota lá no túmulo, para que os discípulos dele não venham e roubem o corpo dele, e depois diga que ele ressuscitou, porque senão esse segundo erro vai ser pior do que o primeiro. Olha como eles tinham conhecimento de que o que ele estava fazendo era errado. Então ele foi lá e pediu uma guarda para que botasse lá no túmulo, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e viessem dizer que Jesus tinha ressuscitado, porque senão aquele segundo erro seria pior do que o primeiro. Está lá em Mateus, lá no finalzinho do capítulo, não sei se é 26 ou é 27. Vá lá ver e vocês vão ver. Foi a religião que matou Jesus. E a religião hoje não mata, não está do mesmo jeito daqueles fariseus daquela época.
por causa de não perder os seus benefícios, vive enganando o povo, mentindo, com estudo de teologia para manter o gado preso, e enquanto vocês estão no curral, a mão está no bolso de vocês. E vocês pagam para ouvir mentira. E a verdade está vindo aqui e vocês não acreditam, né? Então, irmão, aqui, olha, 6 e 7 vai dizer aqui: lê aqui, Judas, do versículo 6 em diante, aí vocês vão ver que o povo, olha, o 8 diz aqui, olha, e contudo também estes, semelhantemente, adormecido, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e o vitupério às autoridades. Tá vendo, irmão? Estes que dormem, que já morreram, não aceitaram o Cristo, não aceitaram as palavras de Deus. Então Deus guardou em prisão. No ano 70 Deus veio, quando Jesus morre, desce às regiões mais baixas, prega eles em cadeia, né, irmão? E eu creio que alguns se converteram, porque lá em Atos, em 1 de Coríntios, no capítulo 15, Paulo relata que Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Paulo está relatando que Jesus ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por mais de 500 pessoas. Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas, dos quais alguns vivem até hoje e outros já dormem. Ele dizia, olha, outros já dormem. Mas ele apareceu para mais de 500 pessoas. Por último, aí apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, já tinham escolhido outro. Depois ele aparece no caminho de Emaús, depois ele aparece a 2 no caminho de Emaús, depois ele aparece na praia comendo pão e peixe, a Pedro, a João, a Tiago. Depois ele aparece, por último, diz que ele aparece a Paulo como um abortivo fora de tempo. Paulo diz como um abortivo fora de tempo. Por quê? Porque eu creio que Paulo não conheceu Jesus, né? Então, meus irmãos, temos que estudar a Bíblia direitinho, que é para nós não cair em heresia. Então, nós estávamos aqui em Eclesiastes, não era, irmão? Não, em Daniel, né? Nós estávamos aqui em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vamos aqui para Daniel, capítulo 12. Daniel, nós estávamos no capítulo 12. Está aqui, 12. Então, olha. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, irmão. Olha, uns para a glória eterna, para cima, para o céu, morar com Cristo. E outros para o desprezo eterno, para a vergonha. Não vai ser mais lembrado, não tem mais lembrança de nada. Então, o que é que diz aqui em Daniel, nessa Bíblia aqui? Vamos aqui para ver o que é que diz em Daniel, nessa Bíblia aqui. Daniel 12, diz aqui o 2, olha. NVI, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha, tá vendo? Vergonha e desprezo eterno. Vamos para a Bíblia Viva.
Vamos para a Bíblia Viva. Bíblia Viva. A página aqui é meio ruim de esfolhar, porque ela é molezinha demais. Está aqui. Daniel, capítulo 12, 2. Diz aqui. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão, alguns receberão a vida eterna. Alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Olha, tá vendo, irmão? Que existe a salvação e a condenação, glória eterna, morar com Deus, vergonha eterna, seio da terra, para vergonha, não andar na verdade, não acreditar na palavra de Deus. Então, eles servem de escândalo para Deus. Eles são a vergonha eterna. Eles vão sofrer a pena eterna. Eles vão sofrer a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em quem é que se manifesta a ira de Deus? Nos filhos da desobediência. Nos eleitos opera o amor, a justiça, a bondade, a fidelidade, a paz, a união. Mas no filho da desobediência, o castigo eterno. Olha, meu irmão, preste muita atenção. Você que é casado, a Bíblia diz que não separe o homem aquilo que Deus juntou. Ó, irmão, quando um casal não está dando certo, ó, irmão, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, faça um acompanhamento, irmão. Veja quem errou, quem não errou. Se entende, irmão. Não se separe, irmão, porque isso não é de Deus. Ó, irmão, quando uma pessoa se separa, ele se encaixa no filho da desobediência. O que é que vai gerar nela? A ira de Deus. Porque o que Deus juntou, não separe o homem. E a Bíblia, irmão, é bem clara. O homem pode se separar da mulher. Pode se separar por causa de adultério. Mas a Bíblia diz que se a pessoa se arrepender, pedir perdão e quiser se reconciliar, ei, tem que aceitar, viu? 1 de Coríntios, capítulo 7. 1 de Coríntios, no capítulo 7. Tá certo, irmão? Agora, quando o casal vive junto e morre, aí o esposo ou a esposa, ele é livre para arrumar quem ele quiser. Só nessas condições que pode. Mas separou por qualquer motivo, não pode se casar com outro. Comete adultério. E aí vem a ira de Deus. E se pedir perdão e se arrepender, o outro cônjuge tem que aceitar. Mas é o que a gente vê aí? Não.
Então, irmão, a Bíblia é bem clara. Então os mortos, irmão, estão dormindo. Lembra da passagem de Lázaro? Que disseram, Lázaro está morto. Jesus disse, Lázaro não está morto, Lázaro dorme, Lázaro dorme, ele está morto. Como Jairo, ele disse, a menina não está morta, mas dorme. As religiões, irmão, desde que as pessoas morrem, estão louvando a Deus no céu. Eles dizem, né? As religiões dizem que as pessoas que morrem com Jesus estão louvando no céu. Existe essa possibilidade? Ó, irmão, de acordo com o que nós lemos aqui, não existe. Existe um outro versículo que traz a lembrança disso aqui, que nós acabamos de ver, né? Em Salmo 146, versículo 4, Eclesiastes 9, 5 e 6, Daniel 12, 2, e agora nós vamos para o Salmo 6. Salmo 6. Eu estou aqui com a Bíblia Viva e eu vou para o Salmo 6. Vamos ver o que é que o Salmo 6 vai dizer. Salmo 6, versículo 5. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí no Salmo 6, no versículo 5. Salmo 6, versículo 5. Eu estou com a NVI. Depois vou para a Bíblia Viva e vou para outra. Diz aqui, quem morre não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Ó, irmão. Entre os mortos, alguém se lembra de ti, de você? Não. Entre os mortos, quem te louvará? Ninguém. Lá não tem lembrança, lá não tem obra, lá não tem pensamento, lá não tem ódio, lá não tem angústia, lá não tem tristeza, lá não tem dor. Lá em Apocalipse, João disse aquilo. Mas João viu uma visão deturpada, porque ele disse que Deus enxugará a lágrima do... E o Espírito tem corpo. Como é que chora? Olha, lá ele diz, lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá isso, não haverá aquilo, não haverá doença. Mas tem uma passagem que ele diz que Deus enxugará as lágrimas dos olhos. E o corpo vai para lá, irmão? Não, o corpo vai para a terra come. E aí? Quem é que está falando a verdade? É a religião? Ou é a palavra de Deus aqui? Deixa eu ler aqui na Bíblia Viva. Salmo. Salmo. Salmo aqui. Salmo 6, 5. Se eu morrer, como vou lembrar da sua existência? Entre os mortos, quem o louvará? Olha, está dizendo aqui, se eu morrer, como vou lembrar da minha existência? Olha. Não tem, irmão, não lembra, não tem, lá não tem conhecimento, não tem nada. Tá certo, meus irmãos? Então, os irmãos aí, estudam a palavra de Deus, para não ser debriado. Agora a gente vai aqui para essa outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia Jó. Aqui estamos em Jó, no Salmo 6. Agora nós vamos para essa da CPAD.
Eu li 3 versões aí para os irmãos entender e ver. Salmo 6, versículo 5, diz aqui: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Olha, na morte, há lembrança do que você fez aqui na terra? Então, aquela história de que vai encontrar seu ente querido lá é mentira da religião. Irmão, não podemos levar aquela parábola de Lázaro como uma coisa real. Aquilo era uma simbologia. Jesus pregava por parábola. Lá, Abraão, olha, quem tá no céu seria um canto muito próximo do inferno, porque Lázaro, o rico via Lázaro lá com Abraão no céu. E lá ele via o corpo físico que mandava ele molhar o dedo na água para refrescar a língua dele, que estava lá no tormento. Ó, irmão, se ele tinha morrido e estava enterrado, e a gente sabe que com poucos dias a matéria se desfaz, e como é que ele estava vivo, vendo? Entendeu, meu irmão? Tem que estudar a Bíblia direitinho, que é para não ser levado por vento de doutrina. Tá certo, meus irmãos? Amanhã a gente vai ter outro estudo, mais um estudo. O que é alma e o que é espírito. O que é alma e o que é espírito. Amanhã nós vamos estudar sobre isso. Alma e espírito. Então hoje nós estudamos o que os mortos sentem e fazem após a morte. Para onde vão? Então, irmão, foi explicado aqui na velha aliança e na graça da cruz para cá, na nova aliança e na velha. A velha aliança da cruz para trás, lei de Moisés. Da cruz para cá, nova aliança, a graça estabelecida pelo Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado e o Jesus de Nazaré, suas manifestações, ontem eu expliquei, se deu até o ano 70. Do ano 70 para cá, nós estamos no reino de Deus, que reina, é Deus mesmo em nós. Eu tenho outras mensagens aí, amanhã eu posso pregar, mas eu posso, eu tenho um papelzinho aqui que eu estava escrevendo, eu não sei se ele está aqui nessa Bíblia. Eu estava aqui escrevendo esse papelzinho. Eu não sei onde eu botei, irmão. Eu não sei onde é que ele está. Eu estava aqui com ele, porque eu estava aqui anotando, mas aonde confirma que Deus mesmo reina em nós hoje, eu vou só passar aí para os irmãos verificar e ver que do ano 70 para cá, quem reina é Deus mesmo em nós. Está em 1 de Coríntios, no capítulo 15, os irmãos lê do 1 ao 32, que vai entender. Depois os irmãos lê Gálatas 4, do 1 ao 20. Depois os irmãos lê Romano 8, do 7 ao 27. Depois os irmãos lê
Apocalipse 21:3, aonde vai falar tudo isso aí, que Deus mesmo, Deus, o próprio Deus, ele habita, o Espírito de Deus hoje é quem habita em nós, não é Jesus de Nazaré. Se eu pregar que Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, habita em nós hoje, é heresia. Então, eu tenho um compromisso em pregar a verdade e a palavra de Deus que está em linha com a palavra. Ó, irmão, dê um joia, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe essas verdades. Só peço aos irmãos que antes de compartilhar, ó, irmão, eu boto uns papelzinhos aqui, mas escrevo num caderno. Os irmãos anotam os versículos, estude, irmão. Vão atrás, porque só de você ouvir esquece, mas quando você anota, você foi, não foi, você pega a sua Bíblia e dá uma repaginada. Aí aquilo vai ficando na tua mente. Você vai conhecendo a verdade. E quando você conhece a verdade, irmão, Jesus lhe sela. E heresia não entra mais na tua mente. Você não aceita mais, você não é mais enganado. Compartilhe, dê um joinha, dê um like. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, irmão. Ó, irmão, pode fazer o comentário aí, se é verdade, se não é. Agora, eu tenho um problema de escrever, porque eu não sei botar vírgula. Eu boto tudo junto. Se eu mandar uma resposta para você, eu boto junto. Eu troco o Z por S, eu troco o S por C. Eu não tenho estudo, certo, irmão? Mas, à medida do possível, eu mando a resposta aí. Se o irmão quiser algum esclarecimento, pedir, eu vou buscar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei responder. Na medida do possível, do tempo que eu tenho, que eu possa enviar a resposta para cada um de vocês. Vou deixando a graça e a paz. Compartilhe, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Essas verdades, irmão, tem que chegar à humanidade. Que o povo está sendo enganado aí por esses homens fraudulentos que só quer saber do dinheiro de vocês. Amém? Vou deixando a graça e a paz e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém.